Boa noite, amigos e irmãos que nos assistem através do canal. Boa noite, amigos e irmãos que nos assistem através do canal Esperança para Viver Sem Medo do Futuro. Nós queremos desde já convidar você para fechar os seus olhos para que nós possamos continuar com a palavra de oração. Pai Santo e Eterno Deus, louvado seja o teu santo nome. Mais uma vez, ó Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque mais uma terça-feira o Senhor nos concede a vida, a saúde e a esperança na tua grande volta. Queremos, ó Pai, pedir uma bênção especial para cada ouvinte que nos assiste nesse momento e aqueles que nos assistirão no futuro, que a bênção do Senhor possa estar sobre eles. Queremos te pedir que o Espírito Santo possa estar visitando cada um deles nesse momento. E queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor dê força não só para nós, mas para também os ouvintes, a transmitir esse conteúdo ao máximo de pessoas que eles conseguirem, para que o Evangelho possa ser pregado e o Senhor muito em breve possa voltar. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos continuar estudando alguns dos temas que falam sobre Paulo. Na semana passada nós falamos aqui um pouco sobre Paulo perante Nero. E Paulo ele foi absorvido, né? E agora nós vamos abordar a última carta de Paulo, que foi escrita a Timóteo. Então a mensagem de hoje, ela se baseia na segunda epístola a Timóteo. E vem começando assim, eu quero começar lendo a introdução. 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 em diante. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós sabemos, irmãos, que a carta de Timóteo, 2 Timóteo, tem 4 capítulos, e nós não conseguiremos abordar todos os assuntos aqui. Então nós aqui vamos dar uma pincelada em alguns pontos principais, e eu queria convidar cada um de vocês a ler toda a epístola. Então nós começamos assim: do tribunal de César, Paulo voltou para sua cela, compreendendo que havia ganho para si apenas uma breve trégua. Paulo sabia com certeza que os seus inimigos não descansariam até que conseguissem sua morte. Mas sabia também que durante algum tempo a verdade triunfaria. E veja bem, ter proclamado um Salvador crucificado e ressuscitado perante a vasta multidão que o ouvira, era em si mesmo uma vitória. Iniciara-se naquele dia uma obra que cresceria e se fortaleceria, e que Nero e todos os outros inimigos de Cristo, eles inutilmente lutariam para destruir essa obra. Sentado dia após dia em sua triste cela, sabendo que por uma palavra ou por um aceno ele podia ser morto por Nero e ser sacrificado, Paulo pensou em Timóteo e determinou chamá-lo. Timóteo havia sido incumbido de cuidar da igreja de Éfeso e ficara para trás quando Paulo efetuou sua última viagem a Roma. Então Timóteo, irmãos, por ser um jovem discípulo, ele pegou uma responsabilidade muito grande
de cuidar da igreja de Éfeso. Uma igreja que não era brincadeira cuidar. Nós sabemos que uma igreja normal já não é fácil, mas a igreja de Éfeso era mais difícil ainda. Paulo e Timóteo estavam unidos por uma afeição profunda e muito unidos. Desde sua conversão, Timóteo havia tomado parte nos trabalhos e sofrimentos de Paulo, e na amizade entre os dois cresceu tanto o vínculo, tanto que era profunda e sagrada suas amizades, a ponto de se tornar Timóteo para o idoso e esgotado apóstolo tudo que um filho possa ser para um amado e honrado pai. Então Paulo e Timóteo, eles tinham tanta intimidade profunda e sagrada, que Paulo considerava Timóteo como um amado filho. Não é de estranhar que em sua solidão Paulo almejasse vê-lo. O interessante é que, sob as mais favoráveis circunstâncias, vários meses passariam antes que Timóteo, vindo da Ásia Menor, pudesse alcançar Roma. E Paulo sabia que sua vida era incerta e temia que Timóteo chegasse tarde demais para vê-lo. Tinha importantes conselhos para passar a Timóteo, instruções, e a quem havia sido confiada tão grande responsabilidade, enquanto instava para que viesse sem demora, ditou seu derradeiro testemunho, pois talvez sua vida não fosse poupada a tempo de Timóteo chegar. A alma cheia de terna solicitude por seu filho no Evangelho e pela igreja e seu cargo, procurou Paulo impressionar Timóteo com a importância da fidelidade à sua sagrada missão. Então Paulo hoje, nos dias de hoje, do mesmo jeito que ele procurou impressionar Timóteo, um apóstolo novo, jovem, Paulo tentou impressioná-lo na sua sagrada missão. Paulo também, através da segunda carta de Timóteo, quer impressionar a cada um de nós, nos mostrando e nos conscientizando que a missão que nós pegamos para fazer é tão sagrada que ela requer fidelidade, honestidade, sabedoria e submissão a Cristo. Paulo começou a carta com a saudação: a Timóteo, meu amado filho, graça e misericórdia da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, de que não cesso de fazer menção de você em todas as minhas orações, dia e noite. E o apóstolo, ele instou com Timóteo quanto à necessidade de firmeza na fé, por cujo motivo te lembro, escreveu, que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Esse mesmo espírito que foi concedido a Timóteo está à nossa disposição. Portanto,
não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro de Cristo. Antes participo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo rogava a Timóteo que se lembrasse de que fora chamado com uma santa vocação para proclamar o poder daquele que trazia a luz, a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então, irmãos e amigos, nós estamos sendo chamados para continuar a obra. Paulo não está vivo mais, Timóteo também não, mas nós estamos vivos e precisamos dar continuidade à obra, através da graça de Cristo e através da orientação da palavra de Deus. E Paulo declara mais: para o que declarou, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E Deus nos pergunta hoje, irmãos e amigos, que nos assiste através do canal: você sabe em quem você tem crido? Você sabe por que você é um cristão? Ou você é um cristão só apenas porque os seus amigos são? Ou quem sabe os seus familiares são cristãos e você também resolveu ser? Você sabe aonde está a sua fé? Você sabe aonde você fincou os alicerces de sua fé? Responda para você mesmo: você sabe? Através de sua longa vida de serviço, Paulo nunca vacilou em sua fidelidade ao Salvador. Onde quer que estivesse, fosse diante de súditos fariseus ou das autoridades romanas, diante das furiosas turbas de Listra, ou dos condenados pecadores do calabouço da Macedônia, fosse arrazoando com os marinheiros tomados de pânico do naufrágio, prestes a naufragar, ou estando sozinho diante de Nero para pleitear por sua vida, ele nunca se envergonhou da causa que defendia. O grande propósito de sua vida cristã era servir aquele cujo nome outrora o enchera de desprezo. E desse propósito, nenhuma oposição ou perseguição fora capaz de afastá-lo. Então, irmãos e amigos, o propósito de Paulo era servir aquele que no passado, irmãos e amigos, vocês lembram? Se não lembram, pega a Bíblia e vai ler. Paulo perseguiu os cristãos, Paulo perseguiu Jesus, e agora o propósito dele era servir Jesus Cristo, não importa o que aconteça, o propósito dele era esse. Sua fé, fortalecida pelo esforço e purificada pelo sacrifício, o sustinha e fortalecia. Então, falando Paulo a Timóteo, ele diz: tu, pois, meu filho, continua Paulo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, quer sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Será que hoje nós estamos dispostos, irmãos e amigos, a sofrer como bons soldados de Jesus Cristo?
O verdadeiro ministro de Deus não se esquiva a trabalhos ou responsabilidades. Da fonte que nunca decepciona aos que sinceramente buscam o poder divino, tira a ele fortaleza que o capacita a enfrentar e vencer a tentação e a executar as tarefas que Deus sobre ele coloca. Então, nesta sua última carta a Timóteo, Paulo expôs perante o obreiro mais jovem um alto ideal, apontando os deveres que sobre ele impediam como ministro de Cristo. Então veja bem, irmãos e amigos, eu vou pegar minha Bíblia aqui, que já está aberta, e vou pegar aqui 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 14. E aqui diz assim, Paulo instruindo a Timóteo e a todos nós: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Então, se nós não conseguimos nos apresentar diante de Deus aprovado, manejando a palavra de Deus do jeito correto, então nós não estamos aprovados para ser um missionário, para ser um pastor, para ser um obreiro, porque nós não podemos torcer a palavra de Deus. Nós devemos pregar o que está escrito, doa em quem doer. Devemos pregar o que está escrito. O apóstolo advertia Timóteo contra os falsos mestres que se introduziriam na igreja. Aqui em 2 Timóteo capítulo 3, o subtítulo fala assim: os males e as corrupções dos últimos dias. E ele falando para Timóteo e para todos nós hoje, diz assim, capítulo 3, versículo 1: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por quê sobrevirão tempos difíceis? Porque, vocês sabem? Porque nos últimos dias iam ser introduzidos na igreja mestres que eles iam ensinar falsas doutrinas, eles iam distorcer a palavra de Deus, ao ponto de renegar o soberano Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, irmãos e amigos, a Bíblia é a armadura com que nós podemos equipar para a luta. Nos lombos devem estar cingidos com a verdade, nossos lombos. Nossa couraça deve ser a justiça de Cristo. Na mão devemos ter o escudo da fé e na cabeça o capacete da salvação. E com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, devemos abrir caminho por entre as obstruções e embaraços do pecado. Então nós vemos o seguinte: Paulo sabia estar perante a igreja um tempo de grande perigo, sabia que uma obra fiel e zelosa devia ser feita pelos que tinham a responsabilidade das igrejas. Assim escreveu a Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, com toda a paciência e a doutrina. Já falei aqui várias vezes, o que é doutrina? É um conjunto de ensinamentos que nos conduz aos pés da cruz de Cristo. Então eu tenho que ter longanimidade, paciência, e eu tenho que seguir uma doutrina bíblica, não uma doutrina que os falsos mestres que se introduziram na igreja estão ensinando. Veja bem,
Essa solene incumbência a alguém tão zeloso e fiel como era Timóteo é um forte testemunho da importância e responsabilidade da obra do ministro evangélico. Vocês compreendem? Essa solene incumbência a alguém tão zeloso e fiel como era Timóteo é um forte testemunho da importância da sua responsabilidade como ministro, como missionário que você é, da obra do ministro evangélico. Chamando Timóteo ao tribunal de Deus, Paulo lhe ordena pregar a palavra, não fórmulas e ditos humanos. Não fórmulas e ditos humanos. E veja bem, Paulo ainda chama Timóteo e cada um de nós a odiar e reprovar o pecado, e ao mesmo tempo mostrar piedade e consideração pelo pecador. É uma difícil tarefa. Sabermos separar o pecado do pecador é uma difícil tarefa que está diante de nós. Mas Paulo e Jesus Cristo nos desafia a fazer essa separação. E nós só vamos conseguir fazer essa separação se nós estivermos em comunhão com Jesus Cristo e sua palavra. Veja bem, Paulo concluiu sua carta com mensagens particulares a várias pessoas e de novo repete o urgente pedido para que Timóteo venha ao seu encontro sem demora, se possível antes do inverno. Ele fala de sua solidão, motivada pela deserção de alguns de seus amigos e a ausência necessária de outros. E para que Timóteo não hesitasse, pelo receio de que a igreja de Éfeso pudesse necessitar de seus trabalhos, Paulo afirma que já havia despachado Tíquico, a fim de preencher-lhe a vaga. Então Tíquico foi para Efésios para tomar conta da igreja, para Timóteo vir a Roma para visitar Paulo. Depois de falar das cenas de seu julgamento perante Nero, da deserção de seus irmãos e da mantenedora graça de um Deus que guarda o conserto, Paulo terminou sua carta recomendando seu amado Timóteo a guarda do Supremo Pastor, o qual, mesmo que os subpastores pudessem ser abatidos, cuidaria ainda de seu rebanho. Então Paulo terminou a carta de Timóteo com esta admoestação, que mesmo que os pastores da igreja de Éfeso e do mundo inteiro fossem abatidos pela perseguição, o nosso pastor fiel, Jesus Cristo, estaria conduzindo o seu rebanho. Como? Levantando outros obreiros. E é por isso que o meu apelo e o apelo de Paulo e Jesus Cristo é que nós possamos compreender a responsabilidade que cabe a cada um de nós. Seja você um ministro de Cristo ordenado, seja você um obreiro por conta própria, como nós estamos sendo aqui, seja você um missionário, um evangelista, você tem uma responsabilidade muito grande e você deve depender somente de Jesus Cristo e sua graça e da instrução que está aqui na palavra de Deus. Que Deus o abençoe ricamente, que você possa compreender essa mensagem de hoje e todas as mensagens que nós estamos pregando aqui. Com esse pensamento eu convido você para que possa fechar os olhos, para que nós possamos terminar com a palavra de oração. Pai santo e eterno Deus, louvado seja o teu santo nome. Mais uma vez, ó Pai, nós rogamos a tua bênção para cada ouvinte que está nos ouvindo nesse momento e para aqueles que no futuro vão nos ouvir.
que o Espírito Santo possa implantar essa mensagem no coração deles e que o Senhor possa reavivar o espírito, a fé e a força dos seus pastores e missionários e obreiros. Em nome de Jesus, amém.